terminar Boa noite, meus amigos. A gente vai terminar a parte de polímeros. Só corrigir aqui. Vai falar sobre os cristais poliméricos. Vai falar sobre os efeitos em polímeros e difusão em materiais poliméricos. Tá? Bom, um polímero semicristalino consiste em pequenas regiões cristalinas, tá? Chamada cristalitos. Cada uma dessas com um alinhamento preciso, os quais estão entremeadas por regiões amorfas. Então, assim, como a gente falou, o polímero ele pode ser cristalino ou amorfo. O mesmo polímero. O mesmo. Porque o que vai fazer essa diferença é só o ângulo de rotação da ligação química. Então, assim, isso é uma coisa muito difícil de controlar. Então, pode ser que fique uma coisa mais alinhada e aí fique cristalina, ou pode ser que ele não represente uma estrutura cristalina e fique amorfa. Isso no mesmo polímero. E aí, com isso, vai ter regiões cristalinas em meio a um polímero que pode ser em maioria amorfo. E a gente até falou na aula passada sobre como calcular esse grau de cristalinidade, por exemplo, né? Então, você tem essas questões. A estrutura das regiões cristalinas pode ser deduzida por um exame de monocristais do polímero, os quais podem crescer a partir de soluções diluídas. Esses cristais consistem em plaquetas finas com formato regular, com aproximadamente 10 a 20 nanômetros de espessura e com comprimento de ordem de 10 micrômetros, ou seja, 0,01 milímetros. Com frequência, essas plaquetas formarão uma estrutura com múltiplas camadas, como a estrutura mostrada na figura, na micrografia eletrônica de um monocristal de polietileno. Então, você percebe aí, são várias camadas, uma em cima da outra, né, nessa micrografia aqui. É porque é assim que os polímeros eles se comportam, né? Eles se comportam. Bom, as cadeias moleculares dentro de cada plaqueta elas dobram-se para frente e para trás sobre elas próprias, com as dobras ocorrendo nas faces. Essa estrutura é denominada modelo de cadeia dobrada. Está ilustrada esquematicamente na figura. Cada plaqueta consistirá num grande número de moléculas, entretanto, o comprimento médio será muito maior que a espessura. Então, você tem aqui uma espessura que é aproximadamente 10 nanômetros, um comprimento que com certeza vai ser muito maior, e aí mostra como que é a representação, né, de um cristalito, de um polímero de forma de plaqueta, tá? E aí você percebe que tem uma organização, que tudo que é cristalino precisa ter uma organização, precisa ter uma estrutura cristalina definida, tá? E muitos polímeros que são cristalinos, a partir do estado fundido, são semicristalinos e formam uma estrutura esferulita. Como o próprio nome indica, cada esferulita pode crescer até adquirir na forma aproximadamente esférica. Uma delas é encontrada na borracha natural, está mostrada na micrografia eletrônica na transição da figura abaixo. Então você vê que é um formato esférico, né? É a esferulita. E a esferulita consiste num agregado de cristalitos com cadeias dobradas em formato de fita, com aproximadamente 10 nanômetros de espessura, que se estendem radialmente para fora a partir de um único sítio de nucleação, localizado no centro. Nessa micrografia, as lamelas aparecem como finas linhas brancas, tá? Então, tá vendo? Essas linhas brancas aqui são lamelas desse tipo, tá? E aqui o meio é onde acontece a nucleação. E a estrutura detalhada da esferulita está ilustrada na figura seguinte. Tá vendo? Então você percebe aqui como que funciona a esferulita. Aquelas lamelazinhas com 10 nanômetros de espessura na direção da esfera e morrendo sempre na esfera. No meio tem um sítio de nucleação e aí mostra como que é o contorno delas, né? E aí é lógico que são cristalinos em meio amorfo. Você tem amorfo e cristalino no mesmo polímero.
E óbvio que você tem a necessidade de ter essa ramificação, até porque você não consegue. Como é uma esfera, ele tem que abrir, né? Então essa ramificação é importante para que você consiga abrir e ter o formato esférico, tá? Cadeias moleculares de ligação que atuam como elos entre as lamelas passam através dessas regiões amorfas. E conforme essa cristalização de uma estrutura esferulítica se aproxima de seu final, as extremidades das esferulites adjacentes começam a se tocar umas com as outras, formando contornos mais ou menos planos. Antes desse estágio, elas mantêm suas formas esféricas. Essas fronteiras são evidentes na próxima figura, que é a micrografia do polietileno utilizando luz polarizada cruzada. Então, aqui mostra, tá vendo como que era para ser esferas, só que aí como uma se encosta com a outra, e aí forma essa representação aqui, ó, das esferulitas. Isso aqui é uma micrografia de transmissão, usando luz polarizada, que mostra a estrutura esferulítica do polietileno. Contornos lineares formam-se entre as esferulitas, e em cada esferulita aparece uma cruz de malta, ok? Então, se aparece uma cruz de malta, tem que ter um cuidado especial para não cair. Mas, brincadeiras à parte, cada cruz de malta dessa aqui representa uma esferulita diferente, tá? Uma esferazinha formada por lamelas, dessas lamelas que nós falamos antes. Essas vão formando a partir de um núcleo, forma a esferulita. Não fica com a aparência redondinha na parte do contorno. Por quê? Porque você tem que encaixar uma com a outra. E a gente sabe que se fosse encaixar vários círculos, sobraria espaço. Então, para não sobrar espaço, acaba que é essa adaptação. E aí os contornos, eles são praticamente planos, como o livro-texto diz. Tá? Defeitos em polímeros. O conceito de defeito pontual é diferente dos polímeros em comparação aos metais e às cerâmicas, em consequência das macromoléculas em forma de cadeia e da natureza do estado cristalino para os polímeros. Defeitos pontuais semelhantes aos encontrados nos metais foram observados nas regiões cristalinas. Esses defeitos incluem as lacunas e os átomos e íons intersticiais. Ou seja, na parte que é cristalina, nós temos defeitos parecidos com os defeitos que acontecem nos metais, como a ausência de um íon, lacuna de ânion, um íon e um ânion intersticial, e por aí vai. As extremidades das cadeias, elas são consideradas defeitos. Por quê? Porque são quimicamente diferentes das normais. Lacunas também são associadas às extremidades da cadeia. No entanto, defeitos adicionais podem resultar nas ramificações da cadeia, do polímero, ou de segmentos de cadeia que emergem do cristal. Como assim que o final da cadeia você tem unidades diferentes? Porque aquele carbono que faria ligação com outro carbono para ter uma outra unidade repetida, ele é substituído por um hidrogênio. Então, só por causa disso aí, já tem uma composição química diferente. Tá? Então, exemplo. Você tem aqui uma estrutura do PVC, né? Tem um Cl aqui, ok? PVC. Isso aqui é uma unidade repetida, aí eu vou ter outra unidade repetida aqui, certo? Aí vamos supor que agora eu vou ter minha última unidade repetida. C, HCl. Beleza? Raramente, isso aqui faz uma dupla para fechar. Raramente, o que acontece é que essa ligação tem que acontecer, vira um H. Então, essa unidade repetida é diferente. E isso é considerado um defeito no polímero. Uma seção da cadeia ela pode deixar um cristal do polímero e reentrar nele em outro ponto, criando um laço. Ou pode entrar em um segundo cristal para atuar como molécula de ligação. As discordâncias espirais também ocorrem nos cristais poliméricos. Átomos ou íons de impurezas ou grupos de átomos podem ser incorporados na estrutura molecular como intersticiais. Eles também podem estar associados
as cadeias principais ou como pequenas ramificações laterais. Além disso, você pode ter também superfícies de camadas com cadeias dobradas, que são considerados defeitos interfaciais, assim como as fronteiras entre duas regiões cristalinas adjacentes. Então, o que acontece? Os polímeros já têm essa propriedade de você ser cristalino e amorfo ao mesmo tempo. E na região amorfa, a gente nem fala de defeito porque é uma bagunça que só. Então, como você vai falar de defeito de uma coisa que não tem organização nenhuma? É assim que funciona. Na região cristalina, a gente procura defeitos. E de fato vai ter. E como o polímero é formado de cadeias poliméricas, qualquer alteraçãozinha que possa ter se torna um defeito. Então, o começo ou o fim de uma cadeia, uma ramificação de uma cadeia, tudo isso pode ser considerado defeito. Porque, por exemplo, para você ter uma ramificação de cadeia, você precisa deixar de ter um hidrogênio ali para ter um carbono. Então, assim, tudo isso é considerado defeito. Então, a gente tem que ter bastante esse cuidado. E aqui representa uma representação esquemática de defeitos em cristalitos poliméricos. Então, por exemplo, uma região não cristalina é considerada um defeito. Uma ramificação é um defeito. Uma lacuna é um defeito. Extremidade da cadeia é um defeito. Cadeia frouxa é um defeito. Discordância de aresta do plano adicional é um defeito. Uma impureza é um defeito. Discordância espiral, ou seja, um pedacinho da camada maior espessura, é um defeito. A fronteira ou contorno do cristalito também é considerado defeito. Cadeia solta, defeito. Então, tudo vira defeito, tá? Aqui tem uma discordância espiral e aqui é como se fosse uma rampa, tá vendo? Uma rampazinha espiral. Tudo isso é considerado defeito nos cristais poliméricos. Falando de difusão, nós já tratamos disso em ciências materiais e também a gente fala um pouquinho nos metais, em introdução aos seus materiais. Nos materiais poliméricos, com frequência, estamos interessados no movimento de difusão de pequenas moléculas externas, por exemplo, O2, H2O, CO2, COH4, entre as cadeias moleculares, e não no movimento de difusão dos átomos da cadeia da estrutura do polímero. As características de permeabilidade e absorção de polímeros são relacionadas com o grau no qual a substância externa se difunde no material. A penetração dessas substâncias externas pode levar ao inchamento ou até mesmo reações químicas com as moléculas de polímero e, com frequência, a degradação das propriedades mecânicas e físicas do material. Então, no caso dos polímeros, a gente não tem interesse em saber como que acontece a difusão nas moléculas das cadeias poliméricas, das cadeias moleculares. A gente quer saber só como essa difusão acontece em relação aos materiais, aos elementos diferentes. Porque esses elementos diferentes que, de fato, eles vão trazer uma alteração das propriedades. Pode ser para melhor, mas na maioria das vezes para pior. Essas taxas são maiores através das regiões amorfas do que nas cristalinas. A estrutura de um material amorfo é mais aberta. Quando você tem uma estrutura cristalina, essa estrutura faz com que o material seja mais fechado a alterações. Quando ele está mais aberto, que é o caso do amorfo, não tem uma estrutura, não tem uma organização, é mais fácil você ter uma movimentação. E difusão é justamente movimentação. Nos polímeros, os movimentos de difusão ocorrem através dos pequenos vazios entre as cadeias poliméricas, de uma região amorfa aberta para uma região aberta adjacente. O tamanho da molécula externa também afeta essa taxa de difusão. É lógico que as moléculas menores elas vão se difundir mais rápido que as maiores, muito logicamente explicável isso, né?
se ele é menorzinho, ele consegue se locomover com mais facilidade. Imagina só, você está um trânsito ferrenho e aí você está com a moto e seu colega está com o ônibus. Quem vai se locomover mais fácil no trânsito ferrenho? Obviamente que é a moto, porque ele consegue achar as brechinhas e ir caminhando, transitando. Já o ônibus não. Então, por isso, moléculas menores têm mais facilidade de conseguir fazer a difusão do que maiores. Além disso, a difusão é mais rápida para as moléculas externas, que são quimicamente inertes, do que para aquelas que interagem com o polímero. Tá? Por quê? A que interage com o polímero, ela tem a chance muito grande, ainda mais se for um polímero amorfo, dela se fazer ligação com esse polímero e aí parar de se locomover. Então, aquelas que são inertes, mais fácil de difusão. Tá? E aí tem uma formulazinha que surge, né? Consequentemente, as propriedades de difusão dos polímeros são caracterizadas com frequência em termos de um coeficiente de permeabilidade, PM, tá? Esse PM, ele é um coeficiente de permeabilidade que vai ser, e aí o J, que é o fluxo difusivo desse gás, ele vai ser através desse PM e de um ΔP, ou seja, diferença de pressão do gás através da membrana. E para moléculas pequenas, o coeficiente de permeabilidade pode ser aproximado como produto entre o coeficiente de difusão e a solubilidade de espécie material, S. Tá? E o ΔX ali também é a espessura dessa membrana, né? Então é bem importante. E aqui nessa tabela nós temos alguns coeficientes de permeabilidade a 25 graus para o oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e aí H2O. Vapor, no caso, o vapor d'água. Qual é o coeficiente? Tá? PM, lembrando que é vezes 10 menos 13, tá? Vezes 10 menos 13 e aqui é o polímero. Ok? Para algumas aplicações, são desejáveis baixas taxas de permeabilidade através de materiais poliméricos, tais como nas embalagens para alimentos e bebidas e nos pneus e câmaras de pneus de automóveis. As membranas poliméricas são usadas frequentemente como filtros para separar seletivamente um componente químico do outro, ou outros, né? Isso é, na dessalinização da água. Em tais casos, normalmente a taxa de permeação de substância filtrada é maior do que a das outras substâncias. Beleza? Então, assim, fechamos aqui o conteúdo de polímeros, desse capítulo 14 de polímeros, né? Aí na aula que vem, eu vou fazer um resumão desse capítulo e vou passar um exercício, tá? Mas na aula de hoje nós temos isso aqui para fazer. Vamos calcular um fluxo de fusão, com essa última forma que a gente aprendeu, dessa questão aí, ok? Então, garrafas plásticas transparentes são usadas para as bebidas carbonatadas. Algumas são chamadas de soda, refrigerante ou refri. E são feitas de PET, politereftalato de etileno. O barulho do gás que se ouve abrir garrafa resulta do dióxido de carbono, CO2, dissolvido, uma vez que o PET é permeável ao CO2. Os refrigerantes armazenados em garrafa PET eventualmente ficarão chocos, ou seja, isso é, perderão seu gás. Uma garrafa de 20 Oz, 500 a 80 ml de refrigerante, tem a pressão de CO2 de aproximadamente 400 kPa na garrafa, enquanto a pressão no lado de fora de CO2 é 0,4 kPa. Supondo condições de regime estacionário, calcule o fluxo difusivo através da parede da garrafa. Então, como que a gente faz isso? A gente sabe que a fórmula é fluxo difusivo é igual a menos PM vezes ΔP sobre ΔX. Quem é o PM? PET. Aqui, ó. Politereftalato de etileno. Então, PM para o CO2
é 0,23 vezes 10 a menos 13 centímetros cúbicos, ok? É 0,23, né? Então vai ser 0,23 vezes 10 a menos 13 centímetros cúbicos vezes CNPT vezes centímetro vezes centímetro dividido por centímetro quadrado vezes segundo vezes Pascal. Essa é a unidade do PM, tá? Vezes segundo vezes Pascal. Vezes. Qual é a diferença de pressão? A diferença de pressão eu vou ter que deixar em Pascal. Do lado de dentro da garrafa, a pressão é 400 kPa. E do lado de fora, 0,4 kPa. Então, sempre a de fora menos a de dentro, tá? Então, vai ser 0,4 menos 400 vezes 10 ao cubo PA, ok? Dividido por quanto? ΔX. Ele fala, considere a espessura da parede 0,05 centímetros, ok? Então, vamos fazer o quê? Como aqui está centímetro, vou botar 0,05 centímetro. Vai cortar Pascal com Pascal, centímetro com centímetro, vai sobrar isso aqui. Vai sobrar isso aqui. J é igual, vamos lá, 0,4 menos 400 vezes 1000 dividido por 0,05, já calculei essa parte final aqui, vezes menos 0,23 é menos... Gente, eu errei, eu falei menos 3, é menos 13, tá? Aqui eu coloquei menos 13, desculpa, menos 13. Menos 13. Deu 18, deu 1,83 vezes 10 a menos 7. A unidade é centímetros cúbicos vezes CNPT dividido por centímetros quadrados vezes segundo. Ah, por que você não pode simplificar aqui? Porque essa é a unidade padrão do J, como falou aqui no exercício, ó. Então tem que deixar nessa unidade padrão aqui. Posso sair cortando. A unidade padrão é essa. Beleza? Então é bem simples, só jogar na fórmula, né? Só jogar na fórmula. Lembrando que isso é um fluxo, ok? Isso aqui é um fluxo. Esse CNPT não significa nada da gente. É só unidade de volume mesmo, tá? Não é vezes aqui não, inclusive até me corrigir. Não, esse CNPT não significa nada. E aí agora, na letra B, o que ele pede? Se a garrafa tiver que perder 750 centímetros cúbicos de CNPT antes que o CO2, antes que o refrigerante fique choco, qual é o tempo de vida útil? O que eu tenho que fazer? Bom, vamos reparar na unidade no fluxo que nós temos. J é igual a 1,3 vezes 10 a menos 7 centímetros cúbicos CNPT dividido por
centímetros quadrados vezes segundo. Ora, se eu multiplicar esse cara por uma área em centímetros quadrados, eu vou achar o quê? Eu vou achar uma quantidade de volume por tempo, que é o que eu quero. Então, eu vou pegar esse J e vezes A, tá? Que, na verdade, isso vai ser o quê? Vai ser um fluxo volumétrico. Um fluxo volumétrico. Centímetro cúbico por tempo vai ser um fluxo volumétrico. Que vai ser 1,83 vezes 10 a menos 7 centímetros cúbicos de CNPT sobre centímetros quadrados vezes segundo, vezes a área em centímetros quadrados, que quando eu considerar que é 500 centímetros quadrados. Isso vai ser igual a 91 dá 9,1908 vezes 10 a menos 5 centímetros cúbicos de CNPT por segundo. Mas ele falou que ele pode perder até 750. Eu sei que esse cara é o quê? É volume por ΔT, por variação de tempo, né? Isso é igual a 9,1908 vezes 10 a menos 5 cm cúbico de CNPT sobre segundos. Mas quanto é esse volume aqui? Eu posso só inverter de lugar. Então, esse ΔT que eu quero achar vai ser igual a esse cara aqui, dividido justamente por quem? Não, desculpa, tem que inverter aqui de lugar. Eu errei. Só um instantinho. O ΔT, quando você troca de lugar com isso, fica volume que é 750 centímetros cúbicos dividido por 9,1908 vezes 10 a menos 5 centímetros cúbicos de CNPT por segundo. Então, esse ΔT está dando 8.164.247 segundos. E aí eu dividindo isso vou dividir isso aqui tudo por 24 vezes 3.600, né? Que é a quantidade de segundos que tem um dia. Vai dar aproximadamente 94,5 dias. Então, olha que interessante. Nosso refrigerante perde o gás. O gás passa por dentro da garrafa, pela superfície da garrafa PET, né? Pela parede da garrafa PET. Passa com velocidade muito pequena? Muito pequena, mas passa. E é óbvio, né? Que a gente fez um cálculo linear aqui e na realidade eu não creio que aconteça isso. Por quê? À medida que ele vai perdendo gás, a diferença de pressão ela vai diminuindo também, né? Então, eu vejo isso mais. Esse exemplo ele deu como se
a quantidade de CO2 dentro da garrafa fosse reduzir de maneira linear. Mas o que acontece é que isso reduz de maneira exponencial. Porque depende da diferença, essa diferença vai diminuir também. Beleza? Tudo tranquilo? O que eu tinha para hoje era só isso. Só fechando mesmo o conteúdo do capítulo 14. E na aula que vem, a gente vai cair matando em resolver bastante exercícios resolvidos, relembrar os conceitos no resumo e depois partir para exercícios resolvidos. Ok?